Olá, meu nome é Jonathan, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, fui orientado pelo professor Marcelo da Silva Haunsel e vou falar para vocês sobre a construção de uma arquitetura de software interativo multimodal dirigida a jogos sérios para a reabilitação. A pesquisa se iniciou através de um estudo da literatura a respeito de jogos sérios para reabilitação física e através de conversas com terapeutas, e foi constatado que não se tem visto nos jogos sérios para reabilitação física atuais menção a algumas funcionalidades importantes. São elas: flexibilidade e equivalência, que diz que se um paciente não possui um dispositivo específico para controle do jogo, que ele utilize uma gama de outros dispositivos que também funcionem no jogo e permitam a reabilitação. A segunda funcionalidade é a complementariedade, que permite a junção de mais de um dispositivo ou mais de um sinal e que produza para o jogo informações mais completas e que permitam e que mostrem caso ocorra algum padrão incorreto ou algo do tipo dentro do jogo. E monitoramento, é a terceira funcionalidade, que é a possibilidade de adição de dispositivos que avaliem o estado físico, o estado fisiológico do paciente, do jogador, durante o uso do jogo. Então, quando se observou que para construir jogos sérios para reabilitação física com as três funcionalidades, seria necessário a adição de vários dispositivos. E foi então que nós inserimos os conceitos de sistemas de interação multimodal no estudo, que basicamente são sistemas que trabalham, que interagem através de vários dispositivos. E a grande dúvida levantada foi como construir jogos deste tipo. Então, o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver uma arquitetura de software multimodal para a criação de jogos sérios que seja aderente às necessidades dos profissionais e dos pacientes da área da reabilitação física e que estes jogos consigam obter as funcionalidades de flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento. O estado da arte, primeiro foi levantado um mapeamento sistemático da literatura sobre jogos sérios multimodais para reabilitação, e a frase de busca foi esta, nos mecanismos de busca acadêmica. Este foi o resultado do mapeamento sistemático. Inicialmente tivemos 1.479 artigos encontrados e ao final da triagem tivemos 35 trabalhos. Em conclusão, a interação com este tipo de jogo é feita através de membros superiores e inferiores, através da voz, através da respiração, dentre outras formas de interação com os jogos. Apenas 7 dos 35 trabalhos citam o uso intencional de multimodalidade, talvez porque os autores desconheçam os conceitos, e nenhum dos trabalhos desenvolveu jogos com as três funcionalidades juntas no mesmo jogo. Foi feita em seguida uma revisão sistemática da literatura sobre arquiteturas para a criação de jogos sérios para reabilitação e arquiteturas para a criação de sistemas de interação multimodal. Do mapeamento sistemático foram adquiridas 6 arquiteturas, foram encontradas mais 4 arquiteturas em uma busca de entorno do mapeamento sistemático e 4 arquiteturas foram adicionadas de forma ad hoc, gerando um total de 14 arquiteturas para análise. Estas são as arquiteturas analisadas e estes os autores. Ao final, foi feita uma comparação entre arquiteturas e, para permitir essa comparação, foram criados 8 tópicos. E destes 8 tópicos de comparação, a que atingiu mais tópicos foi a arquitetura de Rego, 2017, que conseguiu apenas 6 dos 8. E nenhuma das 14 arquiteturas estudadas
conseguiu ou consegue gerar jogos com flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento do paciente. Foi então que foi criada uma nova arquitetura, que é a proposta neste trabalho, a arquitetura 123 SGR. Ela é uma arquitetura de software interativo multimodal. Ela possui dois fluxos distintos de informação de entrada, fluxo consciente e inconsciente, e ela promove três funcionalidades: flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento. E SGR significa Serious Games for Rehabilitation, jogos sérios para reabilitação. 9 das 14 arquiteturas contribuíram com conceitos aplicados na 123 SGR e foram adquiridos também conceitos com estudos da literatura a respeito dos temas pesquisados. Alguns dos conceitos incorporados na arquitetura foram interceptação dos sinais antes que cheguem ao jogo, monitoramento do progresso do jogador, monitoramento de sinais fisiológicos, dispositivos adicionados, trocados ou retirados em tempo de execução, elementos conceituais MDA, que são elementos para design de jogos, as propriedades care de sistemas de interação multimodal foram adicionadas também, e foi adicionada a obrigatoriedade da parametrização ser preenchida por um terapeuta, também algo abordado na arquitetura. Essa é a imagem da arquitetura 123 SGR, que será explicada mais adiante na prova de conceito. Então, a prova de conceito da arquitetura 123 SGR é o que mostra que ela é uma arquitetura eficiente para criação ou para adaptação de jogos sérios, multimodais para a reabilitação física. Então, nessa prova de conceito, foi utilizado um jogo sério já existente, o iBluit 1.0. E esse jogo foi adaptado para se tornar um jogo multimodal. O jogo sério iBluit 1.0 ele é um jogo especificamente para reabilitação respiratória. Ele se utiliza de apenas um dispositivo de controle, que é o Pitaco, que é um dispositivo de sopro, que controla o golfinho Blue pelas fases do jogo. Esse jogo, o iBluit 1.0, foi criado por Grimes em 2018. Na prova de conceito, o iBluit foi criado o iBluit 4.0, que é a versão multimodal. Nessa versão do iBluit, foram criados mais 3 novos dispositivos. O Mano BD, também um dispositivo de sopro, a cinta de pressão, que pode ser usada no tórax ou no abdômen do paciente, e um oxímetro para ser acoplado ao dedo do paciente. E estes dispositivos conseguem gerar flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento durante o uso do jogo. A arquitetura 123 SGR funciona com 3 fluxos. 2 fluxos de entrada, consciente e inconsciente, e um fluxo de saída, que é chamado de fluxo de retroalimentação. O fluxo consciente ele se inicia com o paciente decidindo uma ação para executar uma movimentação no jogo. No caso do iBluit 4.0, essa ação é a respiração. A respiração é captada por qualquer um destes 3 dispositivos, Pitaco, Mano BD ou cinta de pressão. Ocorre o tratamento dos sinais destes dispositivos. Por exemplo, é verificado se estes dispositivos precisam de amplificação. As leituras geradas por estes dispositivos são 60 mil leituras por minuto. Só que o jogo só precisa de 500, então este núcleo ele só entrega essa quantidade de leituras para o jogo, até para que ele não se sobrecarregue. São possíveis diversas combinações de sinais. Por exemplo, quando o sinal entra aqui no núcleo de combinação, se entrar um sinal único, como por exemplo o pitaco, ele entra e sai da mesma forma.
Ou, por exemplo, se entrar sinal do pitaco e do mano BD, pode ocorrer uma espécie de flexibilidade de equivalência, porque o pitaco e o mano são dispositivos equivalentes e são dispositivos de sopro. Então, este tipo de combinação flexibilidade-equivalência permite que apenas um deles prossiga para controlar o jogo. É possível também a combinação do tipo atribuição. A atribuição, os dois dispositivos entram no núcleo e os dois sinais dos dispositivos saem, cada um com uma atribuição diferente, cada um tem uma função diferente. Eles não são fundidos e nenhum deles é limitado. Pode ocorrer também a combinação de complementariedade, em que dois dispositivos, por exemplo, pitaco e cinta, entram no núcleo de combinação, ocorre uma fusão destes sinais e o que sai é um composto feito dos dois. Sai um sinal único feito de uma combinação entre os dois. E essas combinações podem ser feitas de várias formas. Por exemplo, o pitaco. Ele pode ser considerado um controle preferencial e ser usado 75% do seu sinal e 25% do sinal da cinta, um sinal de apoio. Pode ser feito o contrário, o pitaco sendo apoio e a cinta o preferencial. Pode ocorrer uma soma simples dos dois sinais, pitaco e cinta, e o resultante é um sinal maior. Pode ocorrer a subtração de um dos sinais, se retirar o sinal da cinta de dentro do sinal do pitaco, ou o contrário, se retirar o sinal do pitaco de dentro do sinal da cinta, né? Se subtrair o sinal do pitaco da cinta. E pode ser feito também a separação, a entrega de partes de uma mesma tarefa para cada sinal de dispositivo. Por exemplo, a tarefa de captar a respiração do jogador, somente a parte de inspiração pode ser controlada pelo pitaco, por exemplo, e a parte de expiração pela cinta de pressão. Ou o contrário, pitaco controla a expiração e a cinta controla a inspiração. Uma última combinação possível, prevista pela arquitetura 123SGR, é a redundância, em que dois sinais iguais, no caso o exemplo, são dois dispositivos cinta de pressão, entram e apenas um sinal sai. E os sinais são fundidos para que se tenha um sinal o mais correto possível. Após os sinais passarem pelo núcleo de combinação, eles entram na grade de adaptação. Essa grade ela pode conter testes para as mais diversas finalidades. Aqui no iBluit 4.0, ela só tem testes de flow e avaliação. Flow é o que determina se o jogo é o que determina o interesse do jogador durante o jogo, não deixando o jogo ficar muito difícil ou muito fácil. Exemplos de testes de flow é se o jogador perdeu um número X de vezes. Se ele perdeu, a altura dos alvos é decrementada e o tamanho dos obstáculos também. O tamanho dos obstáculos é diminuído, ou seja, é feito um teste na grade de adaptação. Caso o jogador tenha perdido um número X de vezes, é lançado um comando aqui para o núcleo de estéticas que diminui a altura dos alvos e o tamanho dos obstáculos. Outro tipo de teste de flow é se perdeu mais Y vezes, além das X vezes anteriores, é solicitada a recalibração, ou seja, é enviado um comando aqui para o núcleo dinâmicas e é solicitada a recalibração do dispositivo ou dos dispositivos, porque as capacidades do jogador podem não ser as mesmas de quando ele calibrou os dispositivos no início do jogo. Um exemplo de teste de avaliação é o uso satisfatório do diafragma durante a respiração. Por exemplo, caso usada a cinta de pressão, se essa cinta não tiver uma pressão mínima exercida pelo jogador, caso não tenha, pode ocorrer a mudança de cor do golfinho, ou seja, é disparada
é disparado um comando aqui para o núcleo estéticas e a cor do blue muda para laranja. E caso essa pressão da cinta supere o mínimo exigido de pressão, que é um valor parametrizado pelo terapeuta, a cor do blue volta ao normal. Um novo comando é enviado aqui para o núcleo de estéticas e volta a cor do blue. Logo depois que as adaptações ocorrem, todas as modificações são feitas aqui nos núcleos mecânicas, dinâmicas, estéticas, essas modificações nos núcleos são aplicadas ao jogo e de fato ocorrem as ações. Logo em seguida, os dados de jogo são armazenados e os sinais também. No fluxo inconsciente, aqui não existe uma ação de fato. É uma reação que o jogador expressa ao fazer as ações conscientes. Ele expressa essas ações inconscientes. Por exemplo, no iBlood 4.0 são captadas a oxigenação sanguínea e a frequência cardíaca. E elas são percebidas por um dispositivo, um oxímetro. Estes sinais do oxímetro, eles passam pelo núcleo desagregador de sinais. Esse núcleo ele é responsável por desmembrar os sinais do dispositivo, porque o oxímetro ele mede tanto frequência cardíaca quanto a saturação da oxigenação sanguínea, e estes sinais passam a ser independentes. No tratamento de sinais é feita a verificação se há necessidade ou não de amplificação. Neste caso não foi necessária, e as leituras geradas pelo dispositivo são 98 por minuto, mas o jogo só precisa de 10 para funcionar. E este tratamento de sinais começa a entregar somente as 10 por minuto. Nas combinações, aqui eu tenho um dispositivo apenas, o oxímetro, só que ele tem 2 sinais embutidos. Então aqui na combinação, eu tenho frequência cardíaca entrando e a saturação da oxigenação sanguínea. Só que cada um destes sinais é usado para uma atribuição diferente. Então, os dois saem e continuam fazendo tarefas independentes no jogo. Aqui dentro da grade de adaptação, exemplos de testes de avaliação quando se usa o oxímetro. Se a saturação da oxigenação estiver entre um intervalo específico que mostre que ela está regular, não está ótima, é enviado um comando aqui para o núcleo de dinâmicas em que a velocidade do jogo é decrementada. E caso essa saturação fique abaixo do mínimo permitido, do mínimo parametrizado pelo terapeuta, e que mostre que esta é uma saturação alarmante, é enviado então um comando também para o núcleo dinâmicas, só que agora gerando uma interrupção grave, que impede que o paciente continue se exercitando com o jogo. Depois as alterações são aplicadas no jogo e armazenadas. E por último, o fluxo de saída, que é chamado de fluxo de retroalimentação, que ocorre quando o jogo decide responder, quando o jogo responde de fato, para completar a interação, responde com uma mensagem sobre o que aconteceu no jogo referente às ações executadas pelo paciente. Essa mensagem enviada pelo jogo, ela pode ser fissionada, ou seja, ela pode ser dividida em vários tipos de retorno. No iBlood 4.0 ocorre o retorno visual e o retorno sonoro, que podem ser captados e exibidos por dispositivos como o monitor e uma caixa de som. Essas ações são identificadas, são percebidas pelo jogador, pelo paciente, através da visão e da audição. Ele interpreta o que ele enxergou e decide qual será a próxima ação consciente para continuar jogando. Esta é a arquitetura 123SGR completa, preenchida com os dados do iBlood 4.0. O iBlood 4.0
foi construído com os 4 dispositivos, com planilhas de parametrização, parametrizadas pelos terapeutas, e com a implementação do jogo em si e telas de parâmetros. Ocorreram testes de software no iBluid 4.0. Estes testes ocorreram testes de unidade, de integração e testes de sistema, mais especificamente testes funcionais. Estes testes mostraram que o jogo possuía as 3 funcionalidades e que elas estavam funcionando corretamente: flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento. Ocorreu a avaliação do iBluid 4.0. Primeiro foi enviado um questionário piloto para 5 avaliadores, 4 deles responderam, apontando algumas correções. Foram feitas essas correções e foi enviado um questionário final, agora para 399 avaliadores, dos quais 29 responderam. O questionário foi composto de 11 questões objetivas e 6 questões discursivas. Como alguns dos resultados das questões objetivas, essas questões objetivas foram avaliadas através de uma escala Likert de 1 a 5, em que 1 significa discordo totalmente e 5 concordo totalmente. E pode ser visto aqui que tanto sobre interações multimodais em geral, quanto sobre as 3 funcionalidades, flexibilidade, equivalência, complementariedade e monitoramento, os avaliadores consideraram todas elas importantes, necessárias e práticas. Porque na escala Likert, sendo 5 a nota máxima, a nota média de praticamente todas elas foi muito próxima do 5. Uma outra questão foi a afirmação. O iBluid 4.0 multimodal beneficia tanto terapeutas respiratórios quanto pacientes? 26 dos avaliadores concordaram com esta afirmação e apenas 1 ficou neutro e nenhum deles discordou. A respeito das questões discursivas, o ponto positivo mais citado pelos avaliadores é a possibilidade de monitoramento que melhora a segurança do jogador. Quanto aos pontos negativos e desvantagens, foram ditas questões de uso dos dispositivos, talvez alguma confusão com muitos controles, algumas melhorias visuais que o jogo precisa e algumas questões sobre o uso do jogo sério, como feedbacks mais claros e objetivos e algo nesse sentido. Sobre as discussões a respeito do mapeamento sistemático da literatura, observando o aspecto de a funcionalidade de flexibilidade e equivalência, foi percebido que as muitas maneiras, às vezes não convencionais, de se controlar um jogo, podem ser as únicas formas possíveis para alguns pacientes com alguma debilidade ou com mobilidade reduzida. As ferramentas de auxílio à construção de sistemas de interação multimodal, foi observado que elas mostram como construir interações de forma multimodal com vários dispositivos, mas não mostra o que construir, por que construir, onde e quando construir. Então, os pesquisadores continuam criando mais arquiteturas, e essas arquiteturas conseguem responder essas questões. Isso pode induzir a interpretação de que é fundamental a criação de arquiteturas focadas que direcionem a construção de softwares com especificidades não atendidas. Discussões sobre a arquitetura 123 SGR. Essa arquitetura é um checklist de elementos a serem planejados e desenvolvidos, porém, para cada grupo a ser reabilitado, como AVC, idosos, síndrome de Down, etc., e para cada foco da reabilitação física, como reabilitação motora, respiratória, voz, dentre outras, precisam ser escolhidos dispositivos adequados, combinações de dispositivos e sinais também adequados, e quais testes e adaptações serão executados no jogo. Isto precisa ser escolhido
para cada tipo diferente de jogo para reabilitação física. As propriedades Care para combinações multimodais são contempladas pela arquitetura 123SGR, tanto no fluxo consciente quanto no fluxo de interação inconsciente. Ainda um pouco mais sobre a comparação entre as propriedades Care e as funcionalidades 123SGR. As funcionalidades da 123SGR incorporam as combinações das propriedades Care, porém vão ainda um pouco além. Por exemplo, eu tenho a propriedade de equivalência, que é a possibilidade de sinais ou dispositivos equivalentes em que haja a escolha de qual dispositivo usar. Aqui nas funcionalidades eu tenho a funcionalidade de flexibilidade e equivalência, também com sinais ou dispositivos equivalentes e a possibilidade de escolha, mas eu tenho também a possibilidade da troca de dispositivos em tempo de execução. A complementariedade, eu tenho fusão de sinais diferentes para se ter informações mais completas, e aqui nas funcionalidades eu também tenho complementariedade, fusão de sinais diferentes para informações mais completas, mas é mostrado N formas de fusão diferentes e possíveis, como através de equações matemáticas diversas e se dando partes de uma mesma tarefa para cada sinal. As propriedades de atribuição e redundância também foram incorporadas na 123SGR e a funcionalidade de monitoramento foi pensada especificamente para jogos sérios para reabilitação física e ela é conseguida a partir de qualquer uma das propriedades Care. Discussões sobre o iBluet 4.0. A adaptação do jogo sério iBluet 1.0, que é o original, se mostrou um desafio, porque ele não foi projetado para ser multimodal desde o projeto, para ter fusões, para ter vários dispositivos. Foi possível adaptar o jogo sério sem a utilização de ferramentas de auxílio à construção de sistemas de interação multimodal, como linguagens para modelagem de diálogo multimodal, ou ferramentas de construção, execução multimodal, porque acredita-se que utilizar uma linguagem para modelagem multimodal pode levar complexidade ao terapeuta. Então, a escolha das combinações multimodais e adaptações em jogo foram projetadas em uma planilha de parâmetros, como forma de simplificar o processo. Sobre os testes do iBluet 4.0, foi observado que o dispositivo cinta de pressão pode se mover no corpo do jogador, mesmo sem manipulação proposital. E a calibração da pressão feita antes do jogo pode perder a precisão, porque é uma cinta rígida, então ao respirar ela pode se deslocar ou até mesmo cair. Na interação pitaco mais cinta, é necessário um período de adaptação, porque precisa de sincronia entre inspiração e expiração nos dois dispositivos ao mesmo tempo. Na complementariedade ManoBD mais cinta, precisa de um período de adaptação ainda maior, porque precisa dessa sincronia de inspiração e expiração, e ainda o ManoBD ele não permite respiração livre dentro do equipamento, do dispositivo. Então, o paciente precisa tirar um pouco o dispositivo da boca para conseguir respirar normalmente durante os exercícios. E foi observado que decrementar a altura dos alvos, o tamanho dos obstáculos e velocidade do jogo interfere diretamente na progressão da dificuldade do jogo e, por consequência, na progressão da terapia respiratória. Então, ativar e ajustar estes parâmetros de adaptação também exige análise crítica de um terapeuta. Sobre a avaliação do iBluet 4.0, se ela fosse se realizada presencialmente, ela poderia gerar contribuições mais ricas, permitindo que os avaliadores jogassem e utilizassem os dispositivos. Porém, o questionário foi gerado via Google Forms e alcançou muito mais avaliadores do que com a avaliação presencial, né? O que foi, de certa forma, benéfico. Todas as funcionalidades foram apreciadas pelos avaliadores da área, tanto tecnológica quanto da saúde. Os avaliadores enxergaram as 3 funcionalidades no iBluet 4.0.
As boas avaliações do iBluid 4.0 mostram ainda que a arquitetura 123STR é um instrumento facilitador para o desenvolvimento de novos jogos sérios para reabilitação física e lhes fornece as 3 funcionalidades. Existe um consenso de que todas as funcionalidades são importantes e necessárias para a reabilitação respiratória. Existem questões relacionadas à praticidade que devem ser mitigadas pela perícia dos terapeutas respiratórios. Conforto, design e proporções dos dispositivos podem não estar nas medidas mais adequadas, porém, como protótipos, servem ao propósito e servem como base para possíveis melhorias. Foi solicitado nas avaliações que se caracterize quais combinações são mais adequadas para quais patologias respiratórias. Mas o jogo sério é maleável e o terapeuta quem determinará as melhores combinações, de acordo com cada público ou pneumopatologia. Conclusões e trabalhos futuros. Como conclusão, a arquitetura 123SGR facilitará o desenvolvimento de novos jogos sérios multimodais para a reabilitação física, fazendo com que estes sejam flexíveis, ricos de informações e seguros para uso. Como 2 desdobramentos deste trabalho em trabalhos futuros, um desdobramento para a arquitetura 123SGR é investigar o uso da mesma para a criação de outros jogos sérios e ou aplicação da mesma em outras áreas, além da reabilitação física ou além da área da saúde. Um desdobramento para o iBluid 4.0 é construir uma interface, um software, um sistema que permita aos terapeutas criarem, editarem e incorporarem protocolos terapêuticos para as diversas terapias aplicáveis a pneumopatologias e públicos-alvo diferentes. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo espaço.